aí de casa, Vida e Saúde está de volta. Um abraço e um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando, estão mandando mensagens, estão participando. Fica aqui com a gente e envia sua pergunta. Nosso telefone é 19 3871 9620, o nosso e-mail é vidaesaude@rs21.com.br. Eu estou aqui na minha mão com o WhatsApp, outra ferramenta aqui da casa que você pode escrever e enviar sua pergunta. O telefone é 19 99675 5600. E eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa a doutora Cristiane Fiorentino, pediatra, especialista aí na área do cuidado e atendimento das crianças. Quer que eu repita o WhatsApp, diretor? Beleza, então é 19 99675 5600. Estou esperando o seu comentário, a sua dúvida, a sua dificuldade aí com a sua criança, com o seu filho, ou uma alegria que você teve ao ver uma melhora que esse bebê, essa criança teve. Olha, primeiro e segundo bloco falamos de uma maneira geral nos exames necessários para o cuidado da criança. Os primeiros exames, aqueles que vão detectar algum tipo de doença que essa criança possa vir a ter. Falamos da importância da vacinação, gente. Sigam o calendário direitinho, façam direitinho o que é ensinado pelo pediatra. E eu queria falar agora, doutora, aproveitar o embalo da caderneta de saúde. Não sei se eu estou enquadrada direitinho aqui, gente. A caderneta, ela é essencial para acompanhar o crescimento dos nossos pequenos, porque aqui tem todas as informações necessárias. Doutora, vamos falar da caderneta, onde que a gente pode conseguir, o que que tem nela? Essa caderneta, ela é nacional e nela tem as informações desde o pré-natal, tem as informações do pré-natal, do parto, do nascimento da criança, todos os testes de triagem que ela fez, tem espaço para as vacinas e para anotações do desenvolvimento e da saúde como um todo da criança. Então, ela é um instrumento muito bacana da mãe acompanhar o desenvolvimento da criança. Ela traz até orientações sobre alimentação, sobre alguns períodos em que a criança tem que ver a visão, verificar a pressão. Então, é bem bacana. Alguns lugares a criança não tem o cartão, essa caderneta. Então vem um cartão de vacina de uma maternidade nasceu no particular, no convênio, mas é interessante que a mãe tenha um espaço para as anotações da saúde da criança, porque às vezes muda de pediatra e pode levar. Acho muito interessante, porque aí você não tem os dados anteriores para comparar. Meu filho está crescendo, Sim, eu ia dizer. ele está numa altura boa, a gente tem que comparar com uma altura anterior, um peso anterior. E é muito bacana porque tem a curva de crescimento, né? E aí é possível se acompanhar, olha, o peso do meu filho, a altura deles estão compatíveis ou não, e o pediatra consegue orientar. E de fato, olha, eu vou pedir para o nosso cinegrafista dar um takezinho aqui. Essa aqui não está preenchida porque é nova, né? Mas tem todo espaço para você anotar as vacinas que seu filho faz. E aí é isso que a doutora disse, mudei de cidade, mudei de profissional, ele sabe o que foi feito para esse bebê, gente. Então é muito importante a gente cuidar, não rasurar, não deixar em qualquer lugar. Vamos preservar aquilo que é, né? É um documento. O cartão de vacina é um documento, então a criança não pode perder nunca esse cartão de vacina. Porque se ela perde, a gente não tem a comprovação. Então o que acontece quando ela perde o cartão de vacina? Ela precisa ser revacinada. Ai, meu Deus. Então é um documento importante, não pode perder, tem que guardar. Muito bem. Olha, eu recebi um e-mail e eu gostaria que a senhora desse uma ajuda para essa mãe. Ela disse que para essa tia, na verdade. A tia aí agenda. Muito bem, tias, vamos lá. Minha sobrinha de 4 anos não come comida salgada de jeito nenhum. 4 aninhos, gente, ela tem que comer. Só quer tomar leitinho. Só isso. É uma luta para fazer ela comer. Ela não gosta de nada, nem de legumes, está dentro do peso. O que podemos fazer neste caso? Como podemos fazer para que ela se alimente? Bom, a gente não conhece a história dela, né? Mas uma coisa que é importante, a família come de tudo, a família come com a criança, ela tem horários, né? A gente oferece leite para matar a fome da criança, ela não fica com fome para comer comida. Ela tem salgadinho, refrigerante à disposição.
Então, a gente tem que saber como que é o dia a dia dessa criança e o histórico. A mãe comia na gravidez, enquanto ela amamentava, que o gosto do leite muda, ela introduziu de forma adequada os alimentos, ela já ofereceu refrigerante para a criança antes de 1 ano, e aí depois ela gosta de refrigerante já maiorzinha, mas a gente que ensinou ela pequenininha, né? Então, a alimentação é muito importante, o hábito da mãe, do pai, da família. Como é que faz nesse caso? Ter que levar a família para um nutricionista? Porque concretamente mesmo, como é que reeduca essa família? Porque eu fico pensando, se a criança não quer comer, todo mundo tem que ser reeducado, né? Sim, às vezes a gente precisa de uma orientação multidisciplinar, assim, a gente sempre trabalha, é importante, né? Os outros profissionais também. E muito da pediatria é a orientação para a família, para os pais, principalmente em relação à alimentação e à obesidade infantil. Se o pai e a mãe não compram a briga da criança, eles não mudam os próprios hábitos, a gente não consegue tratar a criança. Então é importantíssimo a família estar junto. E algum caso ou outro pode não ser o caso dessa mãe, né? Também, assim, pode ela ter um hábito adequado e a criança ser mais, ela seleciona mais os alimentos também. Mas cada caso é um caso, né? Mas não é o comum, né? É, Normalmente comum, a criança faz o que os pais fazem, né? e os nossos hábitos alimentares e nos nossos hábitos de atividade física também a gente ensina as nossas crianças, né? Então, se a gente come fast food, guloseima, a gente está ensinando as nossas crianças também a isso. E na rua, eu tenho uma pergunta sobre esse assunto, confira. Olá, eu sou a Luana. Minha filha Ana Júlia tem 1 ano e 9 meses e ela não se alimenta muito bem. Gostaria de saber se eu poderia entrar com estimulante de apetite. E é este. É uma boa ideia? A gente tem que saber o caso dela, né? As orientações que a gente faz assim no programa são orientações gerais, cada caso é um caso. Muito raramente vai precisar de um abridor de apetite mesmo. A gente vai mais orientar o hábito, os horários, como a família se porta na mesa, se a televisão está ligada, se está todo mundo sentado junto. Criança pequena também imita muito os pais, assim, no hábito de comer mesmo, né? Então, se ela pode comer com a mãozinha, se ela pode fazer sujeira, né? Tudo isso é importante. Não só um remedinho milagroso que abre o apetite da minha criança para a comida. Doutora, como é que é essa história de suplemento alimentar? Só para a gente entender. É algo cumulativo no organismo da criança? Se eu for dando, a criança cada vez mais vai ter... vai se acostumar a esse suplemento e, de repente, não vai aceitar mais a comida normal? Como é que funciona esse mecanismo? A gente tem alguns artifícios. Uma criança que não engorda e está com a alimentação adequada, a gente pode usar algum alimento um pouco mais calórico para a gente... Agora, assim, abridor de apetite, a gente já pensa naquela relação custo-benefício. Às vezes o risco do uso dessa medicação é maior do que o benefício. Ela pode deixar a criança irritada, nervosa ou muito sonolenta. Então, nem sempre é a medicação que vai resolver o meu problema. Muito bem. Tem 2 assuntos delicados que os pais de primeira viagem sofrem bastante, e os outros também, mas mais quem tem a primeira experiência, que são as cólicas dos bebês. E acho que tem até... É isso, diretor? Vamos para o Povo Pergunta lá nas ruas, que eu acho que tem uma pergunta sobre isso. Confira. Olá, meu nome é Kátia, sou a mãe da Helena. Ela tem 1 mês de vida. Quando ela está chorando, o que eu posso saber se ela está com fome ou com dor de cólica? Nossa, essa é uma dúvida cruel, né? Geralmente para os pais do primogênito, né? Com o tempo, os pais conseguem perceber o choro
de cólica, de incômodo ou de fome. Mas o choro de cólica é um choro inconsolável, a criança fica vermelhinha, dobra os bracinhos e as perninhas, a barriguinha fica dura, coloca no peito, vê se não é excesso de roupa ou pouca roupa, se é fralda. Então a gente verifica tudo, não é nada e a criança não para de chorar. Esse é o choro da cólica, né? Não é um choro que melhora da gente pegar no colo, da gente acalentar ou da gente verificar essas outras situações. Então, o choro da cólica é um choro inconsolável mesmo. A cólica geralmente aparece dos 20 dias e pode ir até os 4 meses. Nossa, é muito tempo. Mas não é todo bebê que tem cólica e é uma fase. A gente não tem também nenhuma medicação milagrosa que melhore assim, a cólica de tudo, mas tem os cuidados, né? Quais são esses? Porque às vezes eu lembro que o meu filho teve muita cólica, gente. Sabe aquelas madrugadas terríveis? E a gente colocava às vezes numa fraldinha quentinha. Ajuda mesmo? Tem outros paliativos? Compressa quente, que pode ser com uma fralda, uma compressa mesmo. Às vezes com o próprio calor do corpo dos pais, que a criança fica deitadinha aqui no colo, ou às vezes emborcadinha no braço, com a barriguinha para baixo. Massagem, massagem com as perninhas, chantá-la, colocar na água quente a criança. Com cuidado, né? Sim. Mas são cuidados para a cólica. Mas o que ela é, essa cólica? É a reação da criança ao mundo externo? É o organismo dela que não está adaptado? Como é que é? Como a gente não tem uma certeza absoluta do que seja, então por isso que não tem um tratamento tão eficaz. Mas é uma imaturidade do peristaltismo, desse movimento do intestino. Então, essa imaturidade, mas não se tem certeza absoluta. É uma adaptação, né? É uma adaptação. A alimentação materna, que é uma coisa que as mães sempre perguntam, assim, mas eu posso comer isso ou aquilo? Também não tem nenhum estudo científico que comprove de fato que a alimentação da mãe interfira na cólica, mas alguns alimentos que a gente sabe assim, que não são tão bons, podem não ser tão bons para a mãe também, é bom evitar, assim, estimulantes. Doutora, chegou uma pergunta nessa linha, eu agradeço pela Nessi que enviou, ela diz o seguinte: oi, boa noite, gosto de tomar uma cervejinha, mas tem um bebê de 7 meses. Gostaria de saber se faz algum mal para ele, porque ele só mama, ele não tem uma alimentação ainda. Quem enviou foi a Nessi Vilela. Obrigada pela pergunta. Assim, tudo que a mãe faz e usa e toma passa para o bebê, desde a gravidez. Então, assim, o álcool, mesmo em pequenas doses, principalmente na gravidez, interfere no desenvolvimento da criança, assim como o cigarro e assim como as drogas. Então, se ela está amamentando, ela também tem que ter esse cuidado, assim, então passa para o bebê. Então, o bebê vai tomar, ingerir a bebida de certa alcoólica. forma, o álcool também. Então, assim como o cigarro e as drogas. Então, a mãe a usuária também, ela passa para o seu bebezinho. Existe até uma síndrome materna alcoólico fetal que traz uma série de complicações para o bebê, que a mãe que é usuária crônica de álcool, né? Então o bebezinho vai nascer pequeno, pode ter retardo, atraso na escola. Então, o certo é que a mãe que amamenta não beber nada de álcool. Fica um período aí até o bebê desmamar, né? Isso. Sem tomar. Muito bem. A Evanir, ela escreveu o seguinte: meu neto, olha aí as avós em ação. Meu neto de 7 anos não come nenhum tipo de comida salgada. 7 anos de idade, muita coisa. Apenas mamadeira. Às vezes ele come carne assada, porque eles são do Rio Grande do Sul, né? Deve ser por isso. Desculpa. E nada mais. Quando que a gente entra com papinha para educar a criança? Então, o aleitamento materno exclusivo, quando a mãe está à disposição, que ela pode ficar com o bebê até o 6º mês. No 6º mês a gente inicia o alimento complementar, né? Então, geralmente com frutas e depois com a papinha. Aí vai ter uma discussão também se alguns já querem entrar com os pedacinhos macios. Então, assim, em torno dos 4 aos 6 meses. Com 4 meses, quando a mãe precisa
voltar ao trabalho, que a gente precisa entrar com complemento antes. Mas, e também, como eu falei antes, assim, a alimentação da mãe desde a gravidez e na amamentação também interfere o paladar da criança, né? Então, a gente tem que introduzir os alimentos pelo menos lá pelo 6º mês de vida. Agora sim, essa criança de 7 anos, concretamente, doutora, eu enfio uma comida goela abaixo, eu sei que essa não é a melhor maneira de falar, mas assim, eu forço meu filho a comer, então, se vai comer sim, acabou. Eu vou devagarinho fazendo uma negociação, tomo um pouco de doce, eu te dou um pouco de salgado, porque alguma coisa tem que ser feita. A criança tem 7 anos, né? Ela pode ficar desnutrida, apesar de estar com peso adequado, não tem todos os nutrientes que precisa. Não era para estar com mamadeira há bom tempo, já era para estar com copinho, né? E às vezes a gente fica com medo de tirar e a criança não tomar nada e ficar com fome. Mas também, se ela não tem um apetite para comer, a gente também não vai fazer com que ela coma. E também a gente, com tanto tempo, a gente não vai conseguir mudar da noite para o dia que ela coma de tudo. Tem que ser mudanças pequenininhas, aos poucos. Então, né? essa educação alimentar vai acontecendo aos poucos sob orientação médica, né? E aí os pais vão vendo que é saudável também. Também. É importante que ela procure auxílio, se não do pediatra, da nutricionista, mas é importante, porque é uma fase que ela precisa de nutrientes, não só de leite, né? Exatamente. A Maria Helenice Santos Apolinário, do Ceará, obrigada, enviou 2 perguntas. Boa noite. Primeira, a mudança no calendário da vacina do SUS é aplicada à rede particular? Sim, é aplicada e pode não ser. Aí é bom você conversar com o seu pediatra, porque a gente pode manter a dose do pneumococo no particular e a gente pode manter a HPV, a 3ª dose, no particular, sim. Agora, a transição da polio gotinha para Salk, que é injetável, isso a gente é melhor que seja no 6º mês, em vez de gotinha, a Salk, que é aplicar a injeção. Entendi. E a hérnia umbilical, ela permanece até quanto tempo? Como é necessário saber se vai ter que fazer cirurgia? A hérnia do bebezinho, ela não traz nenhum problema para a criança, não dá dor, a criança pode chorar. A gente não precisa necessariamente colocar aquela moeda, aquela faixinha que as avós colocavam antigamente. Geralmente ela vai fechando até o 3º ano, mais ou menos, dependendo do caso. Agora, se for uma hérnia muito grande, for alguma criança com algum probleminha ou outro, né, dependendo do caso, a gente espera até o 3º mês. Até o 3º ano. Se não melhorar, a gente procura um cirurgião pediátrico. Porque às vezes o umbiguinho da criança está de fora, mas vai com os anos entrando, arrumando, né? Isso. Geralmente ele melhora sozinha. A hérnia, geralmente, até o 3º ano, ela melhora sozinha, sem fazer nada. Fica um pouquinho feia, mas vai melhorando, Vai melhorar, sem uma intervenção cirúrgica, né? Então, se melhora sozinho, a gente deixa. Mas geralmente até o 3º ano. Muito bem. E ela pergunta também sobre a alimentação, como introduzir após o 6º mês. Eu acho, doutora, desculpa, estou com uma tosse feia. Eu acho que é uma das maiores dificuldades dos pais. Então eu estou lá com o meu bebê pequenininho, dando mamar no peito e de repente eu tenho que introduzir comida. Como é que é? A orientação do Ministério, da Sociedade de Pediatria, a gente introduzir primeiro as frutas, na forma de papinhas, não precisa ser líquida, né? A criança, ela está tomando líquido e ela vai introduzindo um alimento pastoso e gradualmente a gente vai aumentando esses pedacinhos, até que com um aninho ela esteja comendo a comida da casa. Então, geralmente a gente orienta assim, no 6º mês, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, no 6º mês inicia as frutas como uma refeição. Por exemplo, mamão, bananinha. Mamão, raspinha de maçã, mamão amassado, banana amassada. Banana fruta, prata? Banana prata. Fruta in natura, nunca suco artificial, nunca suco de caixinha, né? Fruta mesmo, sem açúcar, sem mel, a fruta. E no 7º mês inicia as papinhas salgadas,
que aí tem que ter os 4 grupos de alimentos, a gente pode ir começando um grupo por vez, né? Mas geralmente orienta assim, é uma massa, um grão, uma carne e uma verdura. Vai indo. Isso, e assim, temperinho caseiro, se for usar, coisinha sem muito gosto, não é para usar nada artificial ou industrializado antes de 1 ano. É aqueles temperos que a gente compra e que a comida até fica com gostinho, mas não faz bem, né? Não, sazon glutamato. e outros, né? Verdade. Glutamato, esses temperos artificiais, de modo geral, alimentos artificiais devem ser evitados. A comida de panela mesmo, né? É mais natural. Caseira, né? Isso. Doutora, e o açúcar? Eu tenho bastante preocupação quanto ao açúcar, porque um belo dia descobri que meu filho gostava de bala, mas eu nunca tinha dado bala para ele, alguém deu por aí. E aí ele começou a descobrir o açúcar mesmo. Quando que a gente introduz, então, o açúcar para a criança? Porque você faz suco, você coloca açúcar. Como é que é isso? Não, mas se a gente for oferecer o suco para a criança pequena, a gente não coloca açúcar. Não coloca. É um paladar nosso, então a gente está ensinando a criança. Olha que esse suquinho docinho é gostoso, então a gente está ensinando, esse suquinho de fruta é gostoso, Tá. né? Porque a fruta já tem o açúcar dela. Então, antes de 1 aninho, o ideal é não introduzir o açúcar. Depois, dependendo daquilo que você acha adequado, do que você tem de orientação do seu pediatra. Mas ele não é necessariamente um nutriente que precisa ser colocado na alimentação da criança, né? Então, depois de 1 ano pode ser introduzido, mas com parcimônia, com equilíbrio. isso. Ele não vai fazer falta para a criança se não estiver presente. É claro que a gente, assim, eu sou da opinião de a gente não precisa proibir, né? Mas se a gente cria um hábito, a criança cria o hábito, depois ela não vai procurar um muito doce. Entendi. Opa, olha aí, observações para nós pais. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Espera a gente aí, tá? Até mais.